Mano, mas não é possível, a gente não vai conseguir fazer. Não, fala. Não, esse ficou bom, só bota o pi na hora que falar da marca. Do jogo do jogo. Confia aí. Ah, é bom jogo. É, Você foi ver, cara? fui prestigiado, né? Torcer. O pessoal tava na dúvida se tinha ido pra torcer. O VGL, você veio torcer pra gente? Ou Não. torcer contra, né? Torcer Não, agora, vim torcer contra, caralho. Pergunta de imbecil. clube que você tem tanta história, né? Outro dia alguém falou que eu odiava. Não odeio. Eu odeio os jogadores. Só não tem nada a favor também. Não, tem muitas coisas a favor. Eu odeio os jogadores. Eu odeio os jogadores. É tipo São Paulo. Quero Até nunca, também eu dei os jogadores. Não, eu acho nunca mais frequentar o mesmo time. Até, assim, foi muito Mas bom. tirando isso, Tirando o isso, pessoal é gente boa. Não, mas, mas o jogo foi bom. quer jogar junto. Foi bom, trouxemos boas contratações. O jornalista fez do Confia foi interessantíssimo. Trouxemos um cara que, além de bom de bola, é bom de resenha. É bom de copo. E eu acho que dá pra começar com esse áudio aqui, né? Foi aí. Nem pedi permissão, mas ó, bom áudio, tá? Mano, eu não jogo mais, velho, pelo Confia. Os caras, esses bêbados aí, ó, foram tudo pro Baronte, me arrastaram lá. Ficamos bebendo até 10 horas da noite. R$1.000 de conta. Gosto. Tá foda, mano, tá foda. Mas tá difícil. Não quero mais não. Esse finalzinho é fantástico. Quero mais não. Quero mais não. Quero mais não. Fala, rapaziada, bem-vindos a mais um Não Grita Gol. Esse é o nosso podcast que é sem frescura, só na bola. E novamente com a bancada completa, né? Os três homens do projeto. O Rinaldo não pode estar aqui porque ele está fazendo curso. Curso de quê, Miguel? De marketing. E Não interessa. E marketing. Não te interessa, cara. Não interessa. Pelo amor de Deus. tá bom. Aí tem que faltar, porque teve reunião, né? Mas a gente teria um bom substituto. Reforço de peso. Um bom substituto. Ilustre presença. Ilustre presença. Um pouco Samuel durinho, Freire. um pouco durinho na hora de falar. Muito O jogador. Ele é muito jogador. completamente o oposto do irmão dele. Só faltou falar que ia conquistar os 3 pontos aqui dentro do ponto da Soccer Station. Mas é isso, né? O NGG crescendo cada vez mais, né, Teco? A gente agora, além de 3 idiotas, trouxemos aqui já um jogador profissional, um atleta. Exato. Então tem que respeitar. Fora os outros idiotas que aqui já Que passaram. já passaram e vão passar, né? E vão muitos outros passaram. Ainda bem. E se você é idiota e tá querendo Tá perdendo. participar, Não, se você é idiota, se você é idiota e tá perdendo a chance de vir aqui na Soccer Station, de graça. larga de ser idiota. É, exato. Ai, ai. Bom gancho, final. Larga de ser idiota. Bom, vamos lá. E. Larga esse idiota E lá, esse idiota. E vem pra Soccer Station. Por quê? Porque a gente tá cansado de falar. Soccer Station é um ambiente super família, super da hora pra você trazer os amigos, assistir um jogo. Ainda mais agora, que, pô, tem jogo da 1 da tarde à meia-noite. Amigão, vem aqui com a família no final de semana, vem aqui com seus amigos pra tomar cerveja e fica aqui o dia inteiro. Day off. Feriado tá chegando aí. Feriadaço. Pega o vale com a mulher e vem pra Soccer Station, tá? Moema, Tatuapé, então se você mora em São Paulo, você não tem desculpa pra não colar na Soccer Station e aproveita que tem o cupom NGG. 5. É isso, cupom NGG5 pra você ter 5% de desconto no passaporte aqui da Soccer, que te dá direito não só à entrada, mas aí você pode gastar com consumação. Então, ó, pegar uma cerveja e um lanchinho pros dois. Muito bons. Um milkshake na bola. Que bola é essa daqui? É bom. Vê um milkshake no Bom milkshake na bola. milkshake. Muito bom. Então, venha para o Soccer Station. E agora, voltando para falar do Não Grita Gol, o que a gente vai falar hoje? Fala aí, Teco, qual que é a pauta de hoje? A nossa ideia é falar um pouquinho do que está acontecendo no futebol. pouco de tudo. Um pouquinho de tudo. E tudo que tá de bom que está acontecendo no futebol. Um update. Um update. Até porque faz tempo que a gente Rapidinho do não- futebol. É que faz tempo que a gente não faz um programa sem roteiro. Isso. Faz tempo mesmo. Porque a gente é muito organizado, bom, sempre tem vamos roteiro. parar de mexer aqui, por favor. Cara, deixa, é que Isso aí. eu vou ter que botar Só ele fica, já. só fica aqui. Liberdade de expressão não tá em alta no Brasil, você vê aí. ó. Durante o tá em nosso alta, celular, tá em alta, não. daqui a pouco. O cara tem TDAH com probleminha, não. Perfeito. Enfim, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho do futebol brasileiro, das novidades que estão acontecendo. Então, por exemplo, antes que foi, cara? Antes O áudio de... ficava fudendo. Plaque. E não sei o que lá. Plaque. Pelo amor Não de sei o que lá. Deus. Plaque. Porra. E as linhas de Porra, áudio é- subindo assim. O que tá acontecendo aí, rapaziada? Sofrer. Faz muito tempo pra você gravar, perdeu o traquejo, Pelo pô. amor de Deus, mano. Só queria meu áudio. Caraca, mano. Aí, vamos Vai lá. ficar cego também. E, bom, o Cauêzão tá de tricolor, eu tô de tricolor. Eu tava tocando passarinho tricolor porque
Hernan Crespo. Vamos começar com isso? Tem que começar. Não, começa pela notícia boa. Não, qual a notícia? Não, o Zubet foi mandado embora. Eu não fiquei tão feliz com isso. Nossa senhora, então, Eu também não, eu também não. Tem que sair daqui direto. Eu pro fiquei manicômio. triste, eu fiquei triste. Invicto na Libertadores. Tava invicto esses dias no Brasileiro também, né? 1 bilhão de empate. Não é? Não tava tão ruim. Não, O já time vi é piores, limitado. já vi piores. O time é muito limitado. Não De dá certo, pra- então. Agora, porque Não agora dá. vai ter algo bom aqui, porque um ficou feliz e outro mais ou menos. Mano, então não agora dá- eu quero escutar os dois lados. A minha não é? opinião, ele erra nas substituições. Mas não dá Demais. pra Quando ele- falar. Aí tem que mudar na lateral. Aí tira o Cedric e entra o Igor Vinícius. Mas e quando ele faz aquela fazer o quê? dobradinha de lateral, não gosta? Vai não? fazer o quê? É, Faz então, aquela foram muitas dobradinha. coisas erradas. Tem muitas coisas erradas, mas o time é muito limitado e, ao meu ver, ele ainda tinha crédito no São Paulo. Que ainda bem que é o seu ver. Ao meu ver, ele tem crédito no São Paulo porque, assim, a Libertadores. Ainda bem que não passa por você. Libertadores tá A ok. caneta, né? A caneta. Libertadores tá O ok. caneto. No ano passado, a Libertadores, a gente perdeu pro campeão, os pênaltis. E esse ano ele prometeu Fechou em ser sexto no campeão. brasileiro. Que é o título perdeu pro campeão. Né? Isso é bem famoso ultimamente. O Palmeiras pode ganhar do título Jogamos Bem contra o Porto É. e a gente não pode perder pro campeão. Você trouxe um bom argumento. Fora que o Zubildia falou que ia ser campeão esse ano da Libertadores. Da Libertadores. E Agora agora já quebrou, quebrou agora o não dá. encanto. Agora dá pra Na saber. Libertadores a gente tava ok. Agora Quebrou o dá pra saber encanto. também. Quebrou o encanto. Ah, eu já não sei. Agora vai perder. Eu já não sei. Não, eu acho assim, o material humano que o Zubeldia tinha que trabalhar é muito ruim. E não dá pra botar tudo culpa no técnico. E eu acho que apesar do material humano que ele tem que trabalhar defasado, ele tá fazendo um trabalho ok. Não era um trabalho pra ser demitido da forma que foi. Tudo bem, perder pro Vasco do Diniz é difícil, mas... Perder não, né? Em casa. Não foi precisava. qualquer derrota. Vasco, eu vou ser sincero. eu não tinha Vasco, mudado Sport. Quem mais ganhou no Morumbi? Vasco, Sport, tem mais um. Tem. Mirassol. Difícil. E assim, Uma foi campanha. você perde- uma baita derrota pro O Vasco. problema não é. bem, você Aí eu vou perde entrar no. Derrotar. Posso entrar nos meus Tudo bem, argumentos? é que não vê o todo, né? Pô? Perde 3 Pelo jogos. contrário, esse aqui é o ponto. Viu o mim, todo? Pelo todo, na minha visão, o problema é justamente esse. Não são os resultados em si. Se você pegar só resultados, é razoável. O problema é que o time não jogava um caralho de bola. Aí é insustentável. Assim, tava o ponto de que o Morumbi já estava esvaziando. Pode parar. A média de, se você pegar a média de público aí, a torcida já tava... Mas isso aí é normal, então. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Ultimamente, na última década, o São Paulo se notabilizou por encher o estádio com um time uma merda completa. Com o Pablo de centroavante, por exemplo. Pra pegar um gancho aqui pra falar do Crespo depois. O problema é que o São Paulo não joga bola. Ah, mas não joga o Oscar, não joga o Lucas. Mas tem outros caras lá pra jogar. E ele botava sempre, aparentemente, a pior opção possível. E Dobra a lateral. essa dobrada é boa. Dobrar a lateral é coisa de brincadeira. É boa. É. E assim, o elenco do Vasco é tão pior que o do São Paulo? Ou é melhor? Acho melhor que É muito melhor pior. não É que o Diniz É muito é Não sei se pior. nem muito pior. É Mano, bem pior. Eu que o sinceramente Diniz acho é esse melhor elenco... técnico. Então, é isso. E é Esse o difícil, é Mas duro de, até aí eu isso é não duro tinha... de falar. Agora- Até aí eu não tinha demitido. Você não tem o Diniz. culpa, né? Você não tem culpa, você viu o Diniz. Mas Eu aí, pedi o Diniz. mas aí que eu vou entrar num A real- argumento. a real é eu essa. vou colocar um fato Eu aqui que não pedi tem, o Diniz. não tem como argumentar. Ah, E aí fica um elogio para a diretoria de São Paulo, que erra bastante. No caso do Zubeldia, tentou segurar o máximo que eu não queria mandar embora. é verdade. Ele pediu as Ele contas. que pediu, isso é verdade. Quando o cara pede as contas, Aí não tem muito o que não discutir. tem o que fazer. Não pode ser o seu argumento, pode ser o meu argumento. O cara pediu para sair, tem que libertar. Porque Foi meio que São Paulo ele mandou mesmo- embora. Exato, ele mesmo já não acreditava mais que conseguiria fazer esse time jogar. Aí não tem um argumento que sustente, entendeu? É, Não, sim, isso é O verdade. cara abriu mão, aí acabou. O cara abandonou. Largou. Abandonou. Dito isso, agora o Crespo vem e a gente termina de pagar a dívida que tem com ele. Ou aumenta, né? Ou aumenta a dívida, soma que tinha, já começa a fazer uma nova. Começa a embalar uma Austeridade. agora, né? A dívida tá baixa. Até porque... Ah, não. Do tricolor? Já que o Zubeldia se demitiu... Acho que não pagaram pagaram a nem o multa do prêmio do Zubeldia. título do Mas Paulista. paga a multa do Zubeldia? Não. Não, Foi porque como foi Inteira, algum inteira acordo, não, né? inteira não. É, Ele tem vai pagar um uma valor ideia. muito mais baixo. Tem Tudo bem. A gente uma paga parcelinha 40. ali que ele não vai receber. Paga em 40 anos. Ou não paga ou também. quando o São Paulo vira Na SAF, dúvida, né? na dúvida não Quebrar paga. o- Eu já falei, eu SAF. como tenho um certa Know-how, né? know-how em dívidas, Você conhece muito. conheço bastante, quando passa do 1 milhão, do 1 bilhão, na verdade, é só resenha. Nem existe mais. Isso Nem existe mais a Aí dívida. estraga a mão, estraga a mão. Nem existe mais a dívida. Você nem vê o que pode Ah. fazer ou não, aí passou do 1 Quando bilhão, é- é resenha.
Quando entra no... Não vai, você só falar, esse cara não vai receber. Essa então, frase é ponto muito final. foda. Quando passa de 1 bilhão Passa é de 1 resenha. bilhão é resenha. Quando chega no estágio de Alerta de insolvência, resenha. alerta de resenha de e resenha segue e o vamos baile. pra cima. Continua contratando. demite traz, é assim. É isso aí, Então, assim, vamos pra concordo. Bom, Exato. e- Agora eu fico triste porque eu gostava Dos meus dias. né, jeito não, louco. não Ser do, humano. do treinador. Não conheço ser humano. O jeito do meu dia. Exato. Agora, Meia na canela a figura é muito bom. é muito boa. É O uma cara é puta estiloso, um cabelão bonito. Não, e veste... Sai a mandar de Não, bike, sem maldade, veste, maluco. e veste camisa. Era legal. Jogava junto com o time, Pô, literalmente. Isso faz uma falta. Dito isso, pelo menos na volta da Libertadores agora vai ter alguém no banco de reservas comandando o time. Porque se fosse ele, estaria suspenso. Isso é uma coisa que incomoda pra caralho. Né? Então é um dos pontos negativos do E na trabalho. volta da Libertadores também tem um atraso a menos, que é o garoto Goro Vinícius. Nossa, isso é uma âncora que também... Poderia ter ido pro Cortinas, mas que graças... Infelizmente não mas foi. pra felicidade do Vinaldo, tomou um chapéu do Santos. Tá sendo contratado para ser titular no Santos, vai acabar virando terceiro reserva, né? Que nem era aqui no São Paulo. Igor Vinícius, que tá sendo um atleta até o momento que ninguém quer, né? Porque o São Paulo não quer, aí ele ia pro esporte e não quis, ele ia pro Corinthians e não quis. Aí o Agora Santos- tá quase fechando. Vamos ver se o Santos- acho que era o Vasco Vasco também também e queria. não quis. Foi verdade. Aí agora Vamos ver se o tá Santos vai fechando querer. o Santos, né? Vamos ver se o Santos vai fechar mesmo ou vai Vai acabar no acordar Vitória. de vez e Ou alguém vai falar, não, acabar não. no Vitória aí da vida. Eu achei acordar o Santos É difícil, é difícil. É É, aparentemente. acho Não que- só os Santos, mas os Santistas também. Pela acho- idade avançada, o sono é profundo. E pra aguentar tudo que um certo jogador fala, que a gente acaba falando todo o programa dele, nada Então, acontece. vamos tentar Ele dá evitar. conteúdo, ele dá conteúdo. Sendo muito sincero, gente. Eu queria conteúdo. tentar Hoje- passar umas 2 semanas sem falar Hoje, dele. Não dá. hoje com o NGG, eu entendo Ele dá conteúdo. porque a mídia fala ainda tanto do Neymar. Porque ele dá muita munição. Dá papo pra maluco. Ele dá. É o famoso dá papo pra Ele dá maluco. palco, ele dá palco legal. Pô, Ele dá conteúdo, Bate- ele é conteúdo bom. Bate palma pra doido Porque, tipo, dançar. é sempre. Não é que toda semana ele faz uma festa nova. É uma semana ele faz a festa, aí na próxima ele vai na Kings League, aí na próxima semana ele fala, não, eu ia pra tal time. Aí E fala, não, não aí foi. na próxima semana ele bota a mão na bola e suspenso. Isso, então. é muito bom. É difícil, mano. Aí não, É o pacote completo. É difícil aí, não não, falar. aí não ia renovar contrato. Mas não se pegou hoje porque nós vamos falar dele agora? Isso. Ah, perfeito. Isso. Pô, Bom gancho. joga comigo, pô. Foi Pô, bom tô gancho, jogando. bom Joga. gancho. Eu já falei que não quero voltar a jogar com vocês, né? Mas abri o episódio falando disso. Por quê? Porque aí o homem não ia renovar, não sabia se ia renovar com o Santos. Era contar só dia 12. Era só, entendeu? Já O você me pergunta. contrato tava pra vencer, depois estamos a no dia gente 18, né? fala. Isso. Há boatos de que foi oferecido para 31 times dos 32 que vão jogar o Mundial. Só do Mundial. Fora os ameaços. E a gente falou isso no último episódio como se fosse brincadeira. Mas aparentemente não era. Porque Porque ele mesmo falou no jogo essa ontem, né? semana ele É. falou. Não, Fluminense. Não, confirmou. primeiro ele vai Confirmou. num jogo festivo, né? Dentro da Vila Belmiro, Com o Cariani e o Gordão da XJ. que é coisa de maluco também. Deu um rolinho no Deu um gol da rolinho, meteu uma caneta. Graças a Deus eu nunca assisti esses jogos. Não tenho o menor Quase se interesse. lesiona tentando uma bicicleta. É, melhor tomar cuidado, melhor se cuidar, melhor se cuidar. E aí ele Que é o fala. Gordão da X? ele Ele fala fala bicicleta? que. Não. Nossa senhora. O Gordão da XJ não se machuca. O que. É XJ ou é XG? Ah, mas você foi bem nessa, tá? É. X- Entendeu? Foi É. bem, Foi bem. E ele fala que ele tentou jogar no Super Mundial e que o Fluminense Quase foi pro Flu. quase foi pro Fluminense. Isso dentro da Vila Belmiro. Dentro Dentro da da Vila Vila. Belmiro. Respeito passou longe. E aí ele diz assim. Respeito pela Ele entidade diz assim, foi pro eu não caralho. fui porque eu achei cuidar. melhor treinar. Preciso me cuidar. Em nenhum momento o Santos entrou na frase. Não. Tipo, eu não fui porque eu tenho contrato com o Santos. O cara tem ideia de Eu amo o Santos. Eu amo o Santos. Eu É quero uma tirar o Santos torcida dessa do fase. Santos, é. Eu quero tirar o Santos, não merece estar na Acho que até eu, que sou São Paulino, não seria, me sentiria constrangido e falaria uma bozinha, né? Tipo assim, eu vou falar, Um afago, pô, né? Santos, pô, pagando meu salário, eu preciso retornar, né? Não é qualquer salário, né? Vamos Pô, não combinar. é 21, né? 20 milhões. 20 milhões. 8 milhões por jogo, né? Então, assim, ele quase foi pro Flu. É assustador. E se a gente for jogar umas A duas falta semanas, de a gente for jogar umas 2 semanas senso. atrás, ele fala que o segundo time do coração dele é o Flamengo. Que é uma grande mentira. Também. Ele É não sabe que ele era mentira. palmeirense. Mas Cara, ele tem foto dele com a camisa do Ele Palmeiras. tem o jeito do Flamengo. Tudo, tem estética Flamengo, o Neymar. Você acha? Eu achei, A aesthetics. Eu achei que, inclusive, quando ele fosse voltar ao Brasil, ele fosse direto pro Flamengo. E agora, Eu como achei é, que ele ia voltar pro Santos. e como é que fica a torcida do Fluminense? Ele não contava que a administração do Flamengo de futebol seria Pensasse, profissional. é. Exato. Pensasse. É. Mas aí a gente perdeu a chance de ver Neymar e Ganso juntos.
Ia ser mágico, pelo No menos. Super Mundial. Ia ser mágico. Não, agora vamos falar aqui. Pensou os dois Eu sentados vou- no banco, eu vou bonitinho? É, porque o Gus nem jogou o primeiro jogo. Então, é por isso. Mas assim. A Seara lançando a propaganda novamente sobre é, o Robinho. porque tá preso. Com o inominável. Com Criminoso. Pode, né? Mas assim, agora falando do. O caso Aqui a desse- malhação acabou, né? Aí se não estava na É, malhação. tava na malhação de novo. Exato, Foi o goleiro Rafael Cabral, né? exato. Mas assim, o fato é, seria mágico eles dois jogando junto no Super Mundial. Falando agora numa visão que não é a minha, inclusive, que eu sou um crítico assíduo de Neymar Júnior. Ainda bem que o. Mas seria muito legal mesmo. Ainda bem que a Copa do Mundo é de clubes, não de mágica, né? É, também tem essa, né? Talvez se fosse aí os dois estivessem juntos. É. O universo tivesse E ele conspirado. quase também, quase não, né? Mas teve um papo já antes que ele poderia ir pro Pachuca. Também. Então, jogar o Super Mundial. Eu acho que ele realmente foi oferecido uns 31. Ah, eu não duvido. É, não, eu não óbvio que é um acho. exagero, Eu né? não acho. Estamos brincando aqui. Eu não acho, Sim, mas, mas tipo, para todos que ele foi oferecido, ninguém quis. Exato. A verdade é essa. a questão não é nem essa. Eu acho que ele não consegue. O Neymar hoje não pode ser oferecido pro Flamengo. Porque não existe a menor chance do Flamengo aceitar o Neymar. Ele não pode ser oferecido no Borussia Dortmund, porque não existe a menor chance de jogar no Borussia Não Dortmund. existe a menor viabilidade de Esse acontecer. tem que ser o Pachuca, tem que ser o Fluminense. Tem que ser são o times hoje que Wydad, estão pra tem que ser o baixo. Wydad. É, então. Tem que ser o Ain. Ai, pai. Eles têm que ser esse Uai, time assim. Por que pai? Essas. Tem que ser o Sundowns. Caraca. É, tem que ser uma Tem que melhor ser o de Ulsan. uma melhor de Sundowns, o San que o Teco E tem jogava que nos jogar de jogadores. graça, porque eles não têm dinheiro pra pagar. Tem que jogar de graça. Essas. O que o Neymar está sendo oferecido para os times que estão saindo na mídia é um choque de realidade pro Neymar, pro Santista, pro Neymarzete. É gigante, mano. Porque, óbvio, eu não falava aqui porque a gente não tava ainda nessa fase brilhante que ele vem no GG agora. Uhum. Mas eu falava para pessoas próximas, o meu pai, que é um fã do Neymar, Ele é fã? meu primo, que é um fã Difícil do a Neymar. geração dele, alguém que é fã, difícil né? mesmo. Geralmente o pessoal tem raiva. Eu fico bem triste. Mas assim, eu tipo falo, mano, o Neymar, ele não tem condição. Ele vai sair do PSG, ele vai sair do Al-Hilal, ele não tem condição de jogar no Barça. Que toda hora surge essa aí. Puta, o Neymar pode ir pro Barça, hein? O Neymar Nossa, o pode ir Neymar pro pode ir pro Barça. Messi. É que o Neymar não foi pro Barça é porque o Xavi não gostou ali muito da ideia, não tinha dinheiro pra gastar. Mas ele não foi por isso, mano. Ele não joga no Barça hoje. Ele não joga no Barça, não Imagina, joga no no lugar Palmeiras, de não quem joga no que ele Flamengo. Ele não joga em nenhum Ele time ia de bancar alto pro Ferran escalão. Torres. Ele não joga em nenhum time de alto escalão hoje. Todo carinho, ele ia bancar O pro Neymar Ferran hoje ele Torres. joga no Santos. Ele joga Ele no lugar possivelmente do joga no Daniel- Fluminense. O Vasco da Gama. Do Vasco da Gama. Porque tem que levar o pacote Neymar é isso, mano. É Vasco ele da Gama selecionar, que- ele tem um salário gigante. Então, assim, Vasco da Gama que tem condição. que ser falado. Tem um jogador no elenco especial. Ryan. Não, Paiê. A gente Paiê. não falou do Paiê aqui, das Mas peripécias, aí tem coisa que não pode falar. as peripécias Tem coisa eróticas que de não pode Dimitri falar. O Paiê. Ministério Público hoje que não indiciou, mas voltou com o caso Paiê aí, porque já tinha arquivado. É. E aí a defesa da mulher pediu pra voltar. E Não acabou pode ser uma voltando. pauta um dia nossa aqui, essa questão do É que eu Paiê? acho que tem que ter um pouco mais de cuidado ao Tem que ter abordar que- essa pauta. então né? pula Porque ela. tem Tem que ter coisas conhecimento ali, técnico. tem coisas ali, tem que trazer um. O conhecimento técnico que você quer dizer é saber se a gente não vai sair preso depois de fazer esse ou episódio. você vai falar alguma Não, a bobagem. probabilidade de absurda. botar a gente em grandes problemas Mais é enorme. lençóis, né? A gente Mais tem lençóis, uma, é então, enorme. o Bruno, que o nosso amigo que tá terminando engenharia, fazendo medicina, Nosso vai médico que faz engenheiro, direito. nosso médico É. robótico. Vai que ele decide fazer direito depois. Primeiro né? médico engenheiro advogado do país, né? Exato. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Vai abrir um caminho aí. Então, vai abrir um leque de possibilidades inacreditável. Tá. Sim. E mais alguma coisa pra falar do Neymar? Tem as questões que eu no caminho pra cá, vocês sabem que eu estudo muito, né? Pro nosso programa. No caminho, eu sou estudante. No caminho pra cá, eu assisti um conteúdo também muito bom do Jorge Igor, que eu gosto muito, sou fã, falando justamente sobre essa questão do Neymar. Eu vi o Rodolfo Gomes, que eu não gosto, mas eu assisto. O Jorge, porque é pra ter contraponto. É bom ter várias É bom, é opiniões. bom, é bom. Um de esquerda, um de direita. Jovem E o Pan, sim. Jorge Igor, por exemplo, fez uma leitura de pelo menos 5 momentos em que o Neymar ou o pai dele, os dois juntos, humilharam a instituição do Santos Futebol Porque Clube. tem essa, tem o Neymar pai, porque o pacote Neymar se contar o Neymar, já vem o Neymar pai Vem o também, pai fala, junto. falar groselha. Então, E pode uma certeza, você pode não saber se o Neymar vai jogar ou não, ficar na dúvida, se é caro, se vale, se vai trazer mais, se não vai. Uma coisa que você não pode ter adequação é que o pai dele vai falar uma merda Vai falar, absoluta, vai falar. pelo menos a cada 15 dias. vai falar. Isso é Vai falar fato. alguma coisa que vai, todo mundo vai ficar, mas pra que ele falou isso, tá ligado? Qual a necessidade? É, exato. Mas não, ele tem a necessidade. Esse é o pacote Neymar. E na minha cabeça é um pouco a necessidade de aparecer. Mas isso é um outro episódio. Mas então, só falando aqui, a necessidade de aparecer do Neymar também é um bagulho É sacanagem. sacanagem.
Sacanagem. É impressionante. Aí, por exemplo, Porque ele sustenta esse personagem dele. Não, é brincadeira. loucura. É, de bater Porque palma. aí viralizou essa semana que ele O outfit comentou... dele. Não, viralizou essa semana que ele comentou Nossa. um post... Do Luiz Henrique, coitado do menino. E aqui fica na solidariedade ao Luiz Henrique, Estamos com que você, Luiz Henrique. acabou com Não. a carreira na seleção, né? Sim. Acabou. Não, mas e não fala, sem falar um A de errado. Falando o correto. Falando a verdade. Sendo agressivo. Mas esse é o Brasil. O Brasil é o país da mentira. O Neymar- Quando você fala a verdade, ele se fode. O Neymar tem que correr pros caras também. Cara- Neymar. Basicamente, foi isso que ele falou. Ah, pronto. Não, ele não falou nem corre, né? Ele falou assim, tem que ajudar um pouquinho. Um pouquinho, ele falou. Ele já Cadê falou- ele ajudar um pouquinho? Ele já tá com medo. Ele já falou pisando em ovo, É. assim. Tem o Neymar, Ele já tava pá, todo que cagado quebrou o falando. ovo. O Neymar, pá, quebrou o ovo. Mas acho que ele tem que voltar, pá. Não, ele tem que marcar. Não, ele precisa ajudar. Já precisa de ovo Perfeito. total, assim, velho. Coitado. E aqui fica na solidariedade, porque ele nunca mais vai ser convocado, né? Ajudar um pouquinho. Nunca mais vai ser selecionado. Nunca mais pisa. Se fudeu com na mão do Ancelotti, tá na mão do palhaço. Pode ir pra não sei o que lá, nunca mais vai Bom ser jogador, Luiz Henrique. Inclusive, eu acho que o que empolgou um pouco ele pra falar, o Luiz Henrique, coitado, nossa solidariedade, foi um pouco O do... comentarista. Pedrosa, né? O Pedrosa levantou ele aqui poucas vezes. Não, talvez você seja o melhor ponta que passou das últimas convocações, que jogou melhor. O Pedrosa aqui, corta meu filho. Pedrosa metendo o Ricardinho. O Bruninho aqui, ó, de Bruninho. Vai, Aí meu o filho. Luiz Henrique. Vai, vem, Giba, vem forte. É a minha hora. Vou responder, amanhã eu tô convocado. E ele já deu aquela largadinha, já de muito de medo, assim, ó. Não, acho que ele tem que voltar um pouquinho. Sabe que a bola ia assim, ó. É Tem Pedrosa um cara fudeu a salvar, vida hein? do nosso Luiz Henrique. Puta que pariu. Pedrosa. Luiz Henrique, você é foda. E o Neymar? Mas e o Neymar? Mas e o Neymar? Mas e o Neymar? Que pariu. Então, assim, Coitado. Neymar. Sobrou até pro Luiz Henrique. E aí ele foi... Ah, Isso é pronto. fantástico. Neymar. Sempre com um emoji, né? Sempre no Instagram. Sempre no Instagram e sempre coloca um emoji. É. Aí ele respondeu, pronto. Pronto. E a carinha do... E aí fica a dica, Neymar. Fica a Comenta no nosso Instagram também. Por favor. Comenta aí. Dá essa moral, Ney. Você é um jogador falido. Acabou a sua carreira. Nossa, Comenta falido, aí. ele no tá nosso longe de Instagram. tá falido. Tá Não, é longe, falido tá não, é verdade. Falei, Bilionário. Porque Ele tá também, falindo do Santos, né? porque também essa semana aí surgiu o outfit do Neymar de São João. Você viu essa? Não. Roupa rosa, ali, pá. Eu vi. Caro, viu? Vou ter que falar aqui. Confirmei. Fui atrás dos valores. Confirmei. Outfit caro, tá? Mas caga Pra uma quem tinha regra aí. dúvida, Caga uma regra aí pra ele Pra poder quem tinha- comentar. pra quem Falar, tinha não dúvida. pode um jogador se vestir desse Neymar, não jeito. pode jogador se vestir desse jeito. O Isso. Santos na zona de rebaixamento, quase pra cair. Você vai comemorar São João, tá louco? O time nessa condição e o cara fazendo festa. É E brincadeira. você vestindo pra São João. Você comemorando festa junina. É piada. Comenta aí. É piada. Vem, Deixa a sua opinião nos comentários. Deixa o seu emoji. Deixa seu emoji É nóis. nos comentários, por favor. Se você concorda com a gente, deixa aí. Pronto. Não, se você discorda. Se concorda, ele não comenta. Aí, pronto, mano. Que aí a gente Se fica concorda, feliz ele não também. comenta. Tem que discordar. Tem que É, falar uma até merda. porque já... Deixa quieto. Dito isso, rapaziada, pode sair tranquilo de casa, porque o otário e o esperto já se encontraram. Mais uma vez. Hoje, pelo Mais uma menos, vez. E o Santos continua sendo E otário. tá sendo o mesmo otário, mas esperto faz tempo, né? 6 Caraca. meses sendo muito otário, Tá difícil, aparentemente. rapaz, se eu for pegar no Santos mesmo, o histórico vai pra mais de 6 meses. É que agora tá sendo a mesma O negociação Santos sempre, renovou aqui, com ó. o Gil, né? É verdade, tem isso. Pra depois o Gil se aposentar. E renovou com o Juliano. Então. E aí, Pra bom, depois mandar ele embora. Por aí vai. depois de quase 10 minutos falando mal do Neymar, E é muito chega. bom isso. e a, É gente muito também, e a satisfatório. gente também já falou que ele poderia ter jogado no Mundial de Clubes, mas ninguém quis. Isso. É, se alguém Vamos quiser. agora. Vamos falar do Mundial de Clubes. Perfeito. Ai, que bom. Porque- Tem esse também, né? A novidade mundial. A novidade. Vai falar de do Mundial. futebol hoje, então. Por que assim? Vamos falar de Que futebol. pena, né? Que Porque pena. assim, Pô, tava tão Essa bom. fofoquinha é legal, Tava né? muito bom a resenha solta, mas vamos falar um pouco. mas tem coisa boa pra falar também. Tem coisa boa. Porque o tempo inocentou o Carlos Alberto, a gente vai falar disso já já. Nossa, boa pauta. Tá? Inocentou. Mas antes disso, apenas lembrando, maio não, no junho. É o... Junho, verde, tá quase em junho julho. verde e amarelo aqui na sua PlayStation, por isso que estamos com as camisetas da seleção querida. Aliás, a Nike já disse que não vai fazer a camiseta vermelha. A Nike não foi a Nike que falou, o novo presidente falou também. Então, Barrou. abortaram. Nesse abortaram, momento, o Projackson chora nesse mas momento. ela já estava sendo produzida. Tá. Ela já estava Já tava, O projeto já estava em Mas andamento. o pessoal faz muito isso hoje em dia, né? Voltou. Solta uma na mídia pra ver qual que é Aí os moleques, aderência. aí os caras começam a vender na porta do estádio. Isso eu tenho uma informação de um dirigente de futebol. Realmente vaza. Por exemplo, vai contratar um jogador, deixa Solta na mídia primeiro. pra ter certeza que a Liga torcida vai pro público, abraçar vai falar. ou vai mandar o cara pra Com puta que certeza. pariu. Se a torcida vier com aquela
um movimento em massa falando que é uma merda total, aí eles desistem. Com certeza, isso E rola em tira todos pro- os clubes. Todos. E o que me espanta aqui, agora até um desabafo, é que o Corinthians uma vez não, né? Com certeza faz isso muitas vezes. certa E o Duílio soltou o nome do Cuca uma vez na mídia pra ver o que a torcida achava, e a torcida completamente xingou ele, e ele foi lá e bancou, e contratou o Cuca. torcida Pra depois aqui- de dois jogos A demitir. torcida queria botar fogo no clube, ele foi Ele mesmo foi assim. e bancou, não, eu vou trazer. Aí passou 2 jogos, não, Cuca, acho que não vai Não, dar. não, Eu sei que Confirmei aqui, não vai dar. Rapaz, eu devia ter olhado melhor nos comentários. Eu olhei essa uma página lá, acho que não tá certo. Deu só uma Mas fica scrollada, aí, devia ter pode- olhado mais. Pode seguir. Então vamos falar do Mundial de Clubes, Vamos lá. porque... Vamos lá, vamos puxar a tabela aqui. A tabela! Porque assim, estou surpreso com os clubes brasileiros. Boa rodada dos brasileiros. Boa rodada dos brasileiros. Surpreso não é muito termo, mas Eu tô você surpreso. tá surpreso aqui. Eu tô sua surpreso. opinião. Então vamos lá, jogo pro jogo aqui. a Não, ordem vamos dos só nos mais- brasileiros. Só os brasileiros? Vai falar de Bayern, Auckland City vamos também, falar. ninguém merece. Então vamos falar de Palmeiras e Porto. Vamos, que foi Jogo o primeiro... merda da rodada. Não. Parei, viagem. Não. Mas bom jogo. Bom jogo do Palmeiras. Bom jogo do Palmeiras. Bom A gente jogo. pode... Vamos falar da primeira da parte boa? Vamos então? falar de nível técnico? Vamos falar da primeira da parte boa? Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid. Coloca o Porto pra jogar aqui. Coloca o Porto pra jogar aqui, o pior Porto dos Não, últimos 40 anos. o Porto pra jogar aqui é meio de tabela. Não tanca. Porto- E assim, vamos começar Não, com a verdade parte sejam boa, então. ditas, né? Assim, ó, quem achava que os brasileiros iam ser completamente surrados, Não, tá louco. tá completamente fora da realidade. Pode acontecer de você, por exemplo, hoje ou amanhã? Amanhã o Botafogo vai pegar o PSG. Que aí vai ficar puxado. Pode sair um 4, 5-0 e só. Se acontecer um desastre, toma 10. 8, 10, que nem o Auckland lá e tal. Agora, que os brasileiros seriam completamente humilhados, quem pensou isso tá maluco. Tanto, por exemplo, no episódio que nós fizemos no anterior, na simulação mesmo, a gente até se limitou em colocar 1-0 para não levar esse contexto de emoção. De saldo de gol. Exato, porque senão vira loucura. Agora, achar que os brasileiros iam ser espancados o campeonato inteiro é uma loucura também. Futebol, eu canso de falar isso. Futebol é muito nivelado, é muito próximo. Às vezes a gente acha que você pega, por exemplo, um craque absoluto, assim, com exceção desses que são extraterrestres, Messi, vamos pegar um Musiala da vida, certo? O Musiala é muito bom. Ele é um projeto bom. de craque. Mas o Elinho... Mas, por exemplo, se você pegar a diferença dele pro Estevão, que é um moleque muito promissor, é muito próximo. surgindo Não aí. é um bagulho assim, é assim. Entendeu? Aí pro Elinho vai ser aqui, é uma diferença maior. Baixa mais, vai o Elinho. Um pouquinho Que mais. pode voltar pro São Paulo. Mas isso aí, espero que não. Mas a diferença pro futebol, quando você chega no nível profissional, é muito baixa a diferença. Se você botar o Botafogo amanhã, vamos supor que o Botafogo tome 6. Se jogar 10 vezes Paris Saint-Germain e Botafogo, não vai ter 2, 6-0, 3-6-0. É muito próximo. É muito próximo. E assim, O Auckland tomar 10 é um time amador. outra coisa, só puxando esse gancho que o Cauêzão deu aqui, de que quem achou que os brasileiros seriam completamente surrados, tava louco. O Mundial normal, criou meio essa tese na cabeça das pessoas aqui, principalmente brasileiras, porque todo ano chega lá o brasileiro, vai lá, chega e toma piada. Seja do europeu, ou seja do Pachuca, seja do Raja Casablanca, seja do Tigre, seja do Al-Ahly. Chega lá e toma piada. O último ganhou foi o Corinthians em 2012. Então faz tempo. 13 anos. Faz tempo que a gente tá tomando... 13 Nós, anos. como brasileiros, faz tempo que a gente tá tomando lá. Inclusive, com um downgrade de... Depois do Corinthians, a gente ter conseguido ser eliminado até na semis. Exato. Com mais frequência. Muita mais frequência. Mazembe. Mazembe foi antes do Corinthians. É verdade, perfeito. Mas a gente foi Mas no enfim. Tigres, Al-Ahly, Raja, Casablanca. teve mais aí. Por aí vai, O enfim. Pachuca, do Botafogo. Mas enfim, é isso. E os mundiais acabaram criando essa falsa expectativa, falsa impressão, porque a gente chega lá e vai jogar, quando a gente chega na final, o brasileiro chega na final. Botafogo e Chelsea. Pô, chegou contra o Chelsea, que não era nem lá esse Chelsea, mas pô, ainda é o Chelsea campeão da Europa. Então você vai jogar contra o Porto, o pior Porto do século, você vai jogar contra um Borussia, pô, pelo amor de Deus, é óbvio que dá jogo. Não vai dar jogo contra o PSG, não vai dar jogo contra o Barça, não vai dar jogo contra o Bayern, que aí são os times tops da Europa mesmo. Que aí os caras têm investimento infinito, os caras têm uma estrutura absurda, mas só joga E contra daí, o Porto, e daí pegar um gancho bom Mas, por desse exemplo, jogo. hoje teve Real Madrid e Al-Ahly. que já deu jogo, né? E Al Hilal. Empatou. Mas eu tenho uma coisa pra falar desse jogo. A gente pode falar dele também. Só queria complementar e terminar o Palmeiras. Eu não imaginei que os brasileiros seriam massacrados. Eu não consigo ver um brasileiro campeão nesse formato aí. Como já Muito estava difícil. difícil ser nos formatos anteriores, que era um jogo só. Agora tá muito mais E difícil. menos times bons também. Exato. Você não tem um calvário muito grande, é um jogo.
2, né? Semi e a final. Mas vamos supor, hipoteticamente, se fosse a final do Mundial, que a gente já teve, né? O Porto já foi campeão da Europa. Já. Há muitos anos atrás, 2000 Foi 2005, acho. Mourinho. não, 2004, talvez? 2004 foi o ano que a Grécia foi campeã da Euro. 2004. Então, assim, não estamos falando do Porto mais forte, né? É. Não é o pior dos últimos 40 anos, muito provavelmente. Mas tá lá, Nem tá na falaram briga. aí. Tá na briga. Mas vamos supor que fosse a final do Mundial. Poderia ser, hipoteticamente. Eu também não consigo entender a euforia do palmeirense de ter empatado 0x0. Isso é uma coisa que me incomoda também. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vamos ter calma. Foi só o Porto. Foi só o Porto. O palmeirense é meio O emocionante. centroavante do Porto, eu nunca tinha ouvido falar o nome. Samu. Chama o Samu. Não, e fora que o centroavante do Porto eu já tinha ouvido falar. O Samu. Mas também viu um jogo do Samu? Vamos combinar, né? Aquela criança que joga no Porto. O moleque bate meu peito e não solta a bola. Solta a bola, meu. E ele botou o meio campo do Palmeiras E ele pra correr atrás dele, ele filho. O que ele fez com o Richard Rios no lance ali, ele humilhou. Então assim, a gente até tava conversando antes aqui de começar que... não sei se foi tanto foi esse amasso do Palmeiras. Foi. O Palmeiras foi melhor. Foi muito melhor? Foi. Foi. Não sei se também foi um jogo 3x0, mas era contra o Porto. Porto mal. O Porto ficou em terceiro colocado na... A gente vai ter dificuldade de falar um europeu nesse campeonato pior que o Porto. Acho que nos últimos 8 anos, essa foi a única temporada em que o Porto não ganhou nenhum título. E fora que eu vi também essa estatística. Nenhum título. O Samuel tava falando lá que os amigos dele lá de Portugal, os caras falam que o time do Porto é sempre uma merda, mas pelo menos leva um título. Que leva a Copa. Mesmo quando tá na fossa. Que leva, não sei o que, leva algum. Primeira temporada dos últimos 8 anos que não leva nada. Isso é uma Nada. Aí você trouxe informações. Trouxe informação. Eu vou ajudar o técnico na informação. Se não me engano, nos últimos 2 jogos contra o Benfica, o Porto tomou 4x1 nos 2. Então assim, o Porto é fraco. Acho que o Palmeiras, obviamente, o Porto é o mais difícil do grupo do Palmeiras. Sim. O Palmeiras pode olhar, fizemos uma boa partida contra o Porto, beleza, a gente tem um trabalho aqui, tem uma Estamos no linha, caminho certo. Estamos no caminho Exato. certo no Mundial aqui, pra sair do Pra grupo. ser competitivo, Com certeza, né? o Palmeiras pode pegar o primeiro do grupo, mano. Não é nada absurdo. Aliás, acho que na nossa projeção Era o primeiro grupo. era o primeiro Então, grupo, né? pode pegar o primeiro do grupo, porque é nada absurdo. Mas assim, calma. Contra o Porto. Um bom gancho que você mas falou sim, agora, quando você falou do vamos pra seguir. confronto. Você vê como o futebol é muito nivelado. Ele falou agora do Porto tomando um esfrega do Benfica. O Benfica que empatou com o Boca Juniors perreco. Tomando 2x0. Saindo perdendo de 2x0. Só depois que foi expulso o cara do Boca que o Benfica sim. conseguiu. O Boca que não era nem pra tá aí. Não, e assim, o Boca que ali eu me surpreendi. Mas é a questão do nivelar. Não, sim, mas o que eu tô falando. Entende? Mas o time do Boca fez mas é uma coisa que a gente tava falando no bar lá. A intensidade dos times sul-americanos. Sul-americanos. Beleza. Americanos também. Não, americanos não. Não, É porque tem os sul-americanos. mexicanos. Pô, é Americanos diferente. mesmo. É diferente. Os norte-americanos. Mas os mexicanos diferente. jogaram contra quem? Jogou contra a Inter, verdade. Pô, Tinha empatou jogado contra a 1 a 1. Inter. Verdade. É diferente. aqui. É diferente. Os caras entram com sangue no olho, pô. Eles querem muito, Então, querem outra mais. coisa, Tem esse fator coisa. também. É uma coisa que o europeu Isso é não óbvio. tem, aparentemente. O Palmeiras tá entrando pra jogar a vida. Exato. É o primeiro Ele mundial tá- do Palmeiras. ele tá muito Vou certo. Ele tá falar um muito- pouquinho disso pra frente. tá muito Pode ser certo. o primeiro mundial da história do Palmeiras. O Porto só quer ir pra casa. Isso aí Porto tá só não vê a claro. hora de acabar. O Porto quer ir pra casa, quer pegar... Ele sabe que ele não vai ganhar. Ele quer tá pegar o dinheiro dele. Tá lá pra cumprir tabela só. Porto, Benfica, o Porto... tá lá pra Ele quer cumprir pegar o tabela. dinheiro dele pra ver se consegue contratar um centroavante melhor. Ou um time melhor, né, também. Também. Pode ser um time melhor. O técnico do Porto, não, rapidinho, pra finalizar o Porto e Palmeiras aqui, o técnico do Porto é o Anselmi, que fracassou no Inter aqui Martim Anselmi. no Brasil. É, O cara fracassou aqui no Brasil e ele virou técnico do Porto. Tá lá no Mundial. Pelo amor de Deus. Pô, sacanagem. O Palmeiras queria esse Então, técnico. futebol é muito O Palmeiras nivelado. queria o Anselmi, se não me engano, e não deu certo, trouxe o Abel. Ainda bem. Você vê que poderia ter sido. Então, dito isso, Fica a reflexão. né? parabéns Palmeiras. Mas assim, Parabéns pelo 0x0. Não. Parabéns pelo campeão do 0x0. No É. momento que o Pachuca a vitória acaba de de 0x0. mas assim, não dá pra se emocionar tanto quanto vocês estão emocionados. E aí, O Pachuca acabou de empatar o jogo contra o Salzburg, por exemplo. Mas o Salzburg também é o pior europeu, consegue ser pior que o Porto. Pode não, ser. acho- Acho que Não. Não, Isso aí não. Isso aí Não. Salzburg da Áustria. Tá Então bom. não. dito isso, vamos pro próximo brasileiro. Vamos. Que talvez o brasileiro tenha um caminho. Não, mentira, falando Esse pela aí. esperança. Mas Botafogo e Adversário. Seattle Sounders. O adversário mais frágil, você acha?
Acho que sim. É o mais acessível dos É brasileiros. o mais acessível dos brasileiros. Compensação os próximos dois. Pra compensar. E até no mais acessível, É, o final do jogo do exato. Botafogo foi Foi. um desespero legal ali, viu? Não precisava. Foi um desespero Eu legal. nem não sei a precisava. escalação do Seattle Sounders, não assisti esse Eu jogo. sei que tem o De La Vega, argentino, todo parecia que Que era todo do Lanús? parecia bom. que todo brasileiro hypava, é bom sim, é bom. O cara é péssimo, péssimo. Ele flopou total, então. Porque saiu do Lanús pra Nossa lá. senhora, também tem essa questão e o cara jogou mal, mas quebrou a bola. Eu não vi a bola, eu não vi o jogo. Quebrou a bola. Eu achei que você ia falar que ele jogou bem. Não jogou, infelizmente não, Não? jogou. Eu queria que teve até um lance de E o Botafogo uma passou por chance de gol do Seattle Sounders que ele fura legal a bola ali pra empatar o jogo. E mesmo assim o Botafogo passou curtinho contra o time da MLS. Né? Exato. E os próximos dois confrontos, PSG amanhã. E depois o Atlético de Madrid que tomou 4 do PSG. Pô, e tem um post que deu uma viralizada aqui também que é muito bom. É tipo o cara falando assim, pô, PSG, é amanhã, PSG, Eu tô empolgado. não sei o quê. Aí o cara assim, tipo, amigão, calma, Curte o momento. Curte o momento. Vamos curtir o momento. E teve também Tem um dos. Tô aqui em São João de Meriti também é muito bom, né? Qual que foi? Eu não lembro mais da piada. Qual? Acho que tinha a ver com a estreia do Flamengo no Mundial. É amanhã, começa a jornada do Mengão no Mundial. Irmão, vai com calma, eu tô aqui em São João do Meriti. Uma parada assim, eu mandei no grupo lá do Vamos com calma. É muito bom. É Quando melhor vocês ter falam, eu calma. vou pegar. Melhor ter calma. Melhor ter Mas o que rolou no Botafogo, você manda Botafogo aí, além da vitória, é que amanhã, como o Teco mencionou, tem Botafogo e PSG. Fantástico. E torcedores do Botafogo encontraram o Vitinha na rua. Nossa, eu vi isso. Encontraram o Vitinha. Vitinha que, pô, bobear hoje é o melhor meio-campista do mundo. Acho que sim. Melhor meio-campista do mundo. Tem gente até fazendo um lobby legal pra ser melhor do mundo, que eu acho uma loucura tremenda. Porque o Rodrigo ganhar melhor do mundo normalizou essa palhaçada, né? Que seria o Vitinho ganhar melhor do mundo. Virou também. festa, Virou festa. Mas aí os torcedores do Botafogo encontraram o Vitinho e perguntaram pra ele: você conhece o Marlon Freitas? Espaço. Magic Freitas? Eu não conhecia esse apelido do Marlon Freitas. Magic Freitas é bom. Aqui, ó. E o Vitinho fala: não conheço. Vou- E ponto final. Eu vou tirar Vou ler aqui na íntegra Beleza. o tweet. Beleza. Por favor. Do Falso 9. Falso 9. Arroba Falso 92. Tweetou. Rubro-negros eu vou corrigir o português porque não dá pra, eu não consigo falar. Melhor. Rubro-negros que estão no estádio. Venham para os setores atrás do gol. A torcida do Esperança expulsou rubro-negros de trás do gol deles. Os flamenguistas ficaram espalhados e eles concentrados. Avisem a todos que conhecem e estão no estádio. Aí o LCXS21 underline respondeu: tô em São João de Meriti, cara. Vai pra puta que pariu. Isso aqui Vou atrás do bolo. o cara foi totalmente elite, né? Tá lá na porra do Mundial. A nação flamenguista. Vem. Nação, venha, vamos cobrir. Pra puta que pariu, eu tô aqui em São João do Meriti, porra. Essa mescla da elite. Esse diálogo já. Esse diálogo Já que você já falou do Flamengo, É. o Flamengo enfrentou o Bom Esperance. gancho, bom gancho. Esperança. Que também não chega a ser um grande O desafio. Esperance, que é campeão da Tunísia, né, o maior time da Tunísia. Foi campeão do campeonato. Tunisião? Não foi. Do Intercontinental da África? Não foi. Quem Não foi? Não foi porque Não tá foi. lá. Tá tipo Boca então. Por pontuação. Eu vi o pessoal falando que Deve é ser porque igual aí, né? No campeão. é um time muito consistente, tipo, 14 anos Só dá eles. classificando Né? pro- Não, e ganhando o campeonato Tunisiano. nacional. tá. O tunisiano. Verdade. Tá bom. Então tem isso aí. Mas não foi um impeditivo pro Flamengo, né? Não, o Flamengo mas assim, controlou o jogo, Foi parece que. muito Né? tranquilo, Eu não consegui parecia- assistir. joguinho de boa, Eu né? eu assisti esse jogo. Faz gol quando quer. Eu assisti esse jogo, foi um jogo tipo. É muito qualificado o time do Flamengo. Mano, sim. É É assustador. assustador. Né? É assustador. A tranquilidade que jogou, parecia jogo treino. E é assustador. A quantidade de erros do Jorginho. Exatamente. O que é assustador é o Jorginho jogar, né? Entendi. Porque eu. Porque eu- chegou ontem, né? Eu, como torcedor aqui, Antes ó, de ontem jogou ontem. acompanho esse aqui. Tá? O grandioso. O maior de Londres. Nossa, Jesus. Acompanho. E o Jorginho mal fisicamente. Corta depois. Mal fisicamente. Não vou cortar porque eu acredito. Né? Vai ficar. O Jorginho mal fisicamente. Velho. Na correria que é a Premier League. Já tava meio abaixo. Mas ainda assim, com a bola no pé. Cara, mano, Bizarro. Bizarro. Já era Eu bizarro ouvi- lá. eu ouvi bastante Era bizarro elogio. na Europa. Jogando Champions, quartas de final. Eu ouvi bastante jogando, elogio. contra o City, sei lá o quê. E aí imagina que o cara jogando contra o Esperance.
Porra, o cara não errou uma bola, mano. É impressionante. Ele pega, dá. Porque Ele facilita toda a jogada. Ao mesmo tempo que assusta ver ele titular, porque ele chegou ontem. Chegou Na hora que você vê ele jogando, você fala, agora a gente entende que ele é faz titular. sentido ele tá Faz titular. sentido ele ter titular. Se não seria, sei lá, quem? O Pulgar? Não, jogou ele no Não, lugar. Pulgar. Seria quem no lugar dele, então? Foi o jogo. O Sei lá, Flamengo se jogou. bobear pra... É que jogo eu do tô Flamengo- segurando um pouco. O Flamengo Se jogou machucar, porque ele é difícil. Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta. Meio campo fraco, né? Qualidade. Meio Pô, campo que fraco. absurdo. Pô, o Arrascaeta, o primeiro gol do Flamengo. Meio campo fraco. O primeiro gol do Flamengo, o Arrascaeta. Acho que sai com uns. É o Esperance, mas vamos lá. Narra pra gente. Mas ainda assim foi um bonito gol. Não, E a tudo bem. qualidade é impressionante. O Arrascaeta, ele não toca na bola em tipo 15, 18 minutos de jogo. O primeiro toque dele ele é bem posicionado na área. Ele é muito bonitinho. inteligente. Né? Mano, é Arrascaeta é muito assustador. bom. Ele não Isso é realidade. precisa tocar na bola. Ele é muito foda. E e agora ele tá. Ele tá se notabilizando nisso, né? Tem muitos jogos tá que ele chegando- passa, ele quase não pega na bola, você vai ver um gol, uma assistência dele. Ele uma no assistência brasileiro dele. ele tá batendo artilheiro. É, né? artilheiro. Se posiciona muito bem, chega muito bem na área. Ele é muito O Gerson não fez um jogo tão vistoso. Foi vaiado legal também ali. Não né? foi- Foi pela massa. Pela massa. Alguma Mas parte qual? da A massa. pessoa que tava lá ou que São O João São João de de Meriti? Meriti não deve ter só vaiado, deve ter feito coisas absurdas. Queria Deve tá ter Deve ter destruído a televisão, né? O da massa pra entrar no estádio dos Estados Unidos deve ter falado do Gerson, seu bobão. Algo do gênero. Porque. Mas assim, Flamengo. Pô, muito bom time. Vai passar fácil, né? Vai E passar fácil. o jogo difícil do Flamengo no grupo é contra o Chelsea. Dá pra cravar aqui. Tem Existe- jogo. Tem jogo? Muito Não, jogo. vai ter jogo, eu não tenho Tem dúvida. muito jogo. E existe um mundo em que o Flamengo ganha esse jogo. Fácil. Existe. É o jogo. E não é. Quando que é esse Sei. jogo? É sábado? Não, não tô absurdo. Não vou ter Ou é amanhã? informação. Acho que talvez seja Não, amanhã. amanhã não é. Amanhã Não, tem, amanhã- tem Palmeiras e E Botafogo. Al Aqui, Ahly, ó. Inter Miami ali. É sábado. Flamengo e Chelsea. Sexta, na sexta. Nossa, 3 horas da Bom tarde, jogo. feriado. Bom jogo. Que eu vou, Vai ser, sei lá, O deve que dar eu o quê? vou- o que eu vou- 60 a 40 pro Chelsea. o que eu vou tentar assistir esse jogo e falhar miseravelmente é brincadeira, que meus filhos não vão deixar. Mas assim, bom, ainda no Rio de Janeiro, Vai, vamos lá. vamos falar a melhor atuação de brasileiro até então. Então, cuidado. Melhor? Cuidado. Mais melhor. surpreendente. Pessoal Não, daquele time lá que é sem filial dúvida. da Não, pessoal não. da Itália. Tá tudo bem, pode vir. Calma. Da Barra Funda vai ficar. Melhor atuação de time brasileiro no Mundial de Clubes Inclusive, até agora. a Lazio tá no Mundial? Cara, não. Não? Ah, mas a da Barra Funda. Não, também não tá. Porque não existe, Mas não existe essa alcunha. Não, mas a Lazio da cidade de Mar, que vai jogar os jogos da cidade, existe. É real. Essa é E ela Mas não tem pode. mais- Ela não é real e não pode. Não é real e não pode machucar? Ou não? Pode? tem um pouquinho de medo. Tem que ver como é que foi a primeira rodada. Melhor não Mas falar. assim, Lazio, mas assim, Melhor também não falar. Mas assim, Vai saber como é que tá esse time. Eu tô gravando aqui. Fluminense com a melhor atuação dos times brasileiros até então. E o Flamengo vai Porque- ser o primeiro a ter uma vitória. Porque No o, europeu. porque o Fluminense. Vou cravar aqui. Porque o Fluminense. Será? Ao Eu meu torço que ver, o Fluminense amassou o Borussia Dortmund. Cara, Esse sim foi uma massa Esse pra você. foi um amasso. Então, tem uma amasso. questão desse jogo. Eu preciso falar. Vem. Eu assisti esse jogo na casa da TV, se eu assisti, você tá trabalhando, né? Mas tava ouvindo a narração no fone e duas Naquele telas, alt-tab gostoso, né? Exato. Tem um fator na narração que eu assisti, não sei por onde vocês assistiram, que o narrador, que eu amo, de paixão, que é o Luizinho, tá? Ele é tricolor. fluminense. Ele é tricolor. E tava o Gum também na transmissão. Sempre tem alguém do time, né? Uma coisa assim. O É que agora é que Luizinho nessa aí tinha dois, né? tem um ex-jogador, né? Uma coisa Não, sim, tem. ele é muito fluminense. Então eu não sei se o domínio do Fluminense foi todo esse ou se ele estava muito emocionado. Tava feliz de tá lá. que o Fluminense dominou Jogou o jogo, melhor. dominou mesmo. Vamos lá, só aqui. Vamos lá. 14 chutes, 14 chutes contra 7. Tá. 5 No contra gol. 3. No gol 5-3. Em estatística, Então, é isso que Tá eu mais vi. parelho. As estatísticas. E quando você pega as estatísticas. Fica parelho. em estatística tá parelho. entendeu? Estatística Por exemplo, Não, até a posse de mas bola o- o Borussia teve mais. Mas, enfim, eu não Mas- sou o cara muito das estatísticas do jogo. É. Sou mais da sensação de quem assistiu. Sim, mais ou menos. com certeza. Consegui assistir. É o melhor. Eu acho que eu até vou ver esse jogo A reprise. depois. Hoje talvez. Como não tem hora pra dormir, hoje é mais feriado, né? Talvez eu, como gosto de futebol, talvez eu chegue em casa e eu ponha esse jogo pra assistir pra ver se foi todo esse amado. Agora, pela narração, pareceu assim um volume de jogo enorme. E teve bola passando rente à trave, isso teve. Chance Teve perdida. Chance perdida, o Everaldo matando aquele As chances, contra-ataque, né? as chances Dando a mais, bola pro Borussia. as chances mais claras de gol. Não tiveram muitas chances. Muitas não. Teve. Mas Acho que tinha umas várias. 3. Não, tipo 3 assim, pro Flu, uma foram- pro Borussia muito clara, que É. era perto também, né? É que assim, são duas que sim. Agora a inoperância do Borussia me... Duas que tem que fazer. É que duas tem que fazer, que é a do Everaldo.
Também não acho que é pra tudo isso, mas ok. Não. Teve uma outra dentro da área que eu acho que tinha que fazer. E aquela dentro da área que o Essa tem que goleiro fez fazer. uma defesaça. Mas tem que fazer isso. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Teve uma no rebote do Nonato, que acho que ele já estava até impedido, o goleiro fez uma monstruosa, não foi? Sim, é. Porque o Nonato, na hora que pega o frame de trás, assim, que ele Ele bate fez- na bola, não tem ninguém, tá o gol vazio. Do nada. Quando ele bate na bola, parece o goleiro, assim, parecendo um gavião. Não tava impedido, não tava. Eu acho que ele estava impedido. Acho que não. Eu acho que estava. Mas enfim. Mas assim, eu também eu não vi o. Não consegui ver o jogo, né? Também. Assistir, Prestando sentar pra atenção, assistir, Não já. consegui. Mas eu também ficava ali um pouquinho, dar uma tab, dar uma olhadinha, ver como tá. Muita coisa pra fazer, né, Pinão? O trabalho tá pegado. Tá pegado, né? Mas é aquilo, também eu não vi a narração. Porque eu também na casa TV ali, mas eu acabei não escutando. Acho que pode ter um pouco disso também, o Luiz. Eu acho que Luizinho, pô, felizaço do Fluminense estar ali. Mas ele também é um cara profissional, bem profissional. Não, muito. Muito profissional. Não, tanto que quando era o Não Borussia, levaria pro coração. era o Borussia, dá pra ver que ele também tava exaltado, acho que com medo, né? Se Sim, o Borussia também. fazer o gol, então ele também se exaltava. Mas a maioria dos comentários, em geral, Porque assim, o Flu amassou. foi que o Flu jogou muito bem. E nem todo mundo Jogou assistiu na muito, casa muito, TV. muito bem. O Flu tava pressionando muito bem a saída de bola. Tava. Impressionante. Tava roubando a bola muito rápido. Acho que o Renato escalou muito bem o time. E escalou, ele acertou muito. Ele mandou muito bem nesse caso. E é aquilo, né? E jogou com uma intensidade, pô, é legal, porque no intervalo eles foram entrevistados. Não vou lembrar o nome do Zé Ruelo. Do Borussia ou do... Do Fluminense. Qual a chance de você saber agora, assim? Se você não lembra o nome Martinelli. do cara? Martinelli, eu lembro. Foram entrevistar o Martinelli. Foi bem. O cara não conseguia falar direito. Tão sufocado que ele exausto, tava. Tão Exausto. sufocado que ele Tava afogado, literalmente. Eu tava fiquei assim. afogado. Eu fiquei assim, tipo. Você pega a entrevista ele puxando o ar e não vem, mano. Eu falei, mano, Porque esse tem uma cara- coisa que você precisa ser pensada também, né? Entrevista Acabou o jogo, não espera tem. uns 2 minutos pro cara pelo menos recuperar o E ainda mais fôlego. nessa lua que tá tendo aí. Estados Unidos, amigo. 40 graus, o cara correu 48, tem que sair da entrevista. O cara no ar não entra, velho. Morrendo. O cara sem ar. O cara sem ar. E assim, ainda assim, conseguiram correr o segundo tempo. Porque eu esperava que no segundo tempo não caísse. Ia morrer, né? Ia morrer, e aí eu acho que foi um pouquinho do que o Borussia contava. Eu tive a impressão de que o Borussia falou, vamos matar o jogo. É preciso porque falar também que Mas agora. tem uma declaração do próprio técnico do Borussia falando que não leva muito a sério esse campeonato. É, mas isso é de todos os Kovac. europeus. Eu acho que não todos, né? Não eu todos, falei mas sobre isso, eu acho que eu tenho a impressão de que alguns... Tão mentalidade, levando por a exemplo, vera. você falar que o Guardiola entra no campeonato com a mentalidade de Não, acho que ganhar, loucura. acho que não, mas eles entram. Talvez nem o técnico, o time mesmo. Sempre vai entrar. É, não sei, Mas, é aliás, muito individual, né? Aliás, o Guardiola, a entrevista que a gente viu do Guardiola com o Beltrão pergunta pra ele, o que você acha sobre a diferença técnica dos times brasileiros e dos times europeus? O Guardiola falou assim, olha, eu não acho que tem tanta. Ele sempre fala isso, inclusive. E que Depois contra o Fluminense. Surrou 4 a 0. os brasileiros, Mas o Fluminense jogou bem, ele fala assim, os brasileiros vão pra Europa porque às vezes é mais dinheiro, os contratos são mais maiores, mais interessantes. Só que em qualidade técnica, eu não acho que tem tanta Não, diferença. qualidade É o que eu técnica. falo, o futebol Mas, é muito nivelado, eu falo isso. Mas assim, agora eu posso fazer o contraponto também? O Guardiola falou isso. Posso fazer o contraponto também? Pode falar. A gente falou do Porto, né? O pior Porto da década. Esse Borussia também, meu amigo. Nossa. Se eu falar que eu sou um torcedor do Borussia, vou estar mentindo legal, né? Mas eu tenho uma Eu afeição. gosto, eu tenho gosto. uma afeição Eu tenho pelo também, Borussia. torcedor não, torcedor só Torcedor São Paulo não, Futebol não, Clube. não, Mas tem não, 2 times na Europa que eu gosto, é Inter de Milão e Borussia. Eu tenho uma Por afeição acaso, pelo 2 Borussia. fracassados, mas... Ainda nem tanto, né? Nem Comparado com o tanto, Borussia, é, pelo amor de Deus. Mas tem uma afeição pelo Borussia Eu ali. gosto Esse também. Borussia, meu Deus, mas Esse como- é magro. Como é ruim esse É time. magro. É péssimo. O Péssimo, Brandt, péssimo, que é o péssimo. melhor, entrou no segundo tempo, não foi? O melhor é o Guirassy, né? Que é o central. Não, o ADM é bom. O ADM é bom, mas puta, esse Mas time se eu não me é engano, muito ó, ruim. o ADM saiu É e muito o ruim, Brandt o também. técnico é ruim, o time é ruim, é bola no centroavante lá, o Guirassy, vê o que ele arruma, que na última temporada ele meteu gol a rodo. É. Então esse time do Borussia é ruim, é muito ruim. É magro, Mas ainda assim, eu não acho nem que, igual o Teco, que foi a melhor atuação de brasileiro, mas acho que foi a mais surpreendente. Porque o Fluminense também não É, tava porque essas o Flamengo coisas. foi melhor, né? Também eu acho que o Flamengo foi melhor. É. Mas também É que dá pra pegando- levar, é que dá pra tá levar em pegando nível. magnitude, tipo, Dá pra patamar levar do- a dificuldade do jogo, né? o adversário. Acho que se levar, acho que talvez Dá o pra levar Fluminense em tenha sido consideração. melhor mesmo. Mas ainda assim. Posso queimar minha boca, amanhã o Sua Botafogo língua. pode... Você vai queimar a boca inteira? É, a boca Aí inteira só- é você. O Botafogo pode fazer um puta jogo do PSG. Não, mas até o momento, né? Pode fazer um, Mas mas até até o aí pode momento- fazer um puta jogo e tomar um 3 a 0. Até o momento, Igual o Fluminense futebol fez, cabe. igual o puta Fluminense jogo fez um com- puta jogo no City. Puta jogo, né? Puta 1 minuto, né? Fez. Foi, Puta 2 minutos. foi uma saída Mas de bola que deu certo. É. Essas coisas precisam ser... Não, mas essa narrativa tá sendo.
dissipada, disseminada por aí, que o Fluminense realmente fez um bom jogo contra o City, que é uma loucura, loucura. isso é loucura. Os caras tomou um Eu gol falei, em 1 assim, minuto. não dá pra acreditar pensando que o na- Brasil ia ser varrido nesse campeonato. Mas é nítido, e quando pegar um City, quando pegar um Real... Os caras tomam gol com 1 minuto no jogo, gente. Pelo amor de Deus. Que de bom jogo é esse? Você começa o jogo perdendo. Mas assim, só finalizar aqui então também, Flu. o Borussia é ruim demais, é fraco, é muito fraco. É melhor que o Porto, mas também é melhor que o Porto, o Benfica e o Salzburg, que são os 3 piores na minha visão, europeus. Depois deles vem o Borussia, fácil. Ok, eu concordo com isso. Fácil. Depois deles vem o Borussia, depois tem um abismo e aí vem. Não, Inter finalista, atual finalista. Mudou o técnico, mas tudo bem. Atual finalista da Champions. Atlético de Madrid muito melhor. Tem jogadores melhores, técnico melhor, tem tudo melhor. Então assim, o Borussia é muito ruim. Ainda assim, o Fluminense fez realmente um bom jogo. O Arias, depois desse Mundial, vai calar peito, porque não é possível. Mesmo? Não, é um Tem que gostar muito do Fluminense. tem que gostar muito do Rio de Janeiro pra conseguir achar uma proposta do cara. Quem diga que é o melhor lugar do mundo pra se viver. Mas a uma cidade é maravilhosa. Mas assim, uma pergunta importante. O Neymar tinha espaço nesse Fluminense? Então, no Fluminense da vida dá pra ter. Ele vai ter, porque ele é o Neymar. Nesse time do Fluminense. Ele vai ter Nesse porque ele é aqui que Neymar. fez esse jogo contra o Borussia, não. Não. Característica de Mesmo jogo? morto. Não. Característica de jogo? Não teria, porque esse time do Fluminense correu até os caras morrer. Mas ele teria a vaga porque ele é o Neymar, entendeu? Daria uma vaga pra ele. Na mão do daria uma Renato vaga. Gaúcho, jogaria. Mas é aquilo também, né? Agora sim, só pra finalizar, o meu ponto final aqui, eu não tenho culpa, até. Tem culpa. Eu pedi o pai. Tem culpa você? Tem não, culpa... eu não tenho. Pode ter culpa você e o Teco aí. Culpa todo mundo também. É. Mas eu não tenho culpa. O homem tá tirando leite. Eu pedi o Pai Nato no Corinthians e na seleção. Ainda bem que dá pena. Corinthians e seleção. Eu sou Renato Gaúcho. Eu confesso que eu ressignifiquei Ele é técnico. a análise do... Ele é técnico de futebol, ponto. Assim, Ele é técnico. E ele é bom. Treineiro. Eu posso- Ele é treineiro. Eu gostaria de ver no São Eu Paulo. ainda vou viver essa. Eu ainda quero ver ele no São Eu ainda Paulo. vou ver essa loucura. É foda que eu tô Carol falando. Portalupe, a Fiel te perdoa. Eu não posso falar. Kiss. A Fiel te perdoa. Aí o Corinthians deu Fulano, milhões. você inventa. Não, o Corinthians deu milhões de Fala seguidores pra só Carol do Portalupe, Renato. que quando ela batesse 2 milhões ela ia falar alguma coisa. Bateu 2 milhões, ela falou nada. Falou assim, lancei minha roupa. Enganou a torcida. Enganou a torcida. Mas a gente te perdoa. Renato Gaúcho, eu quero você. Pô, dos brasileiros é isso. Dos Eu tenho uma brasileiros é questão isso. pra falar de um embate específico, pode até ter outros. Real. no mesmo- Cadê? Isso, Real Madrid e Al Hilal. E olha lá. Antes que saiam falando, tá vendo que europeu não é toda essa diferença, que nem a gente mesmo tá falando aqui, não é toda essa diferença. Sim. Esse jogo do Real Madrid com o Al Hilal, o Real Madrid jogou muito mal, o Real Madrid tá em reconstrução. Sim. E o Al Hilal é um time cheio de estrelas. É um time europeu, se você Time pegar bom. na... Pega a escalação do Al Hilal aí, desse jogo. Tem, conhecidos. Tem o Bono. Primeiro que o Real Madrid dominou o jogo, né? Esse é o Sim. primeiro ponto. No meio, por quê? Escalações. Quando você pega as escalações, Ó, Bono. Bono, goleiro de Bono, seleção marroquino. marroquino. Que pegou Foi pênalti. destaque Pegou na, pênalti. um dos destaques da última Copa do Mundo. Sim. Cancelo. Ou da anterior, não lembro. Não, de 22. Simplesmente João Cancelo, lateral Cancelo, direito. Os lateral melhores direito. laterais da última década, lateral direito, o João Cancelo. Teve jogou boas passagens jogou em Barcelona. no City, jogou no Barça. Bayern, City. No Bayern, jogou no... Hassan Al na Juve Tambaqui. também. Esse aqui é a cota de jogadores Não, do país. mas Koulibaly, Koulibaly. zagueiraço. Koulibaly, Já tá... Renan Lodge, lateral da seleção brasileira. Tá Nascer Al-Dawsari. Aldawari, é Milinkovic, conhecido. Savic. Milinkovic, Savic, Malcolm, Rubem Neves. Rubem Neves. Rubem Neves. Marcos Aí o Leonardo. Marcos Leonardo é um pouquinho esquisito aqui nesse caso. Mas tá... Mas tá. Tá jogando bem. E Não, o é um outro time- ponto aqui que é cota também que... Mas é um time. Pô, é um time forte, Time pô. forte, time forte. Que time no mundo que tem um zagueiro que nem o Koulibaly, E o- por mais que esteja com a idade avançada? E o técnico é o Jorge Justo, Jesus zagueiro. também. Não é mais, né? Não é mais o Jorge Jesus. Não, ele saiu pra entrar o Isaac, que acabou de fazer É o final de Inzaghi, Champions. nossa, é verdade. Não, é o Inzaghi. Simples. Simeone. É o que saiu Simone daí. Inzaghi. É o É, que saiu daí. Os caras simplesmente trouxeram o técnico que acabou de fazer a Verdade, final. não tinha esquecido que o Jorge Jesus tinha saído. Então é um projeto de futebol Caraca, velho. muito forte. Até outro dia, Mano, assistiu os o Neymar, cara- velho. Os caras contratou o técnico finalista da Champions. Entendeu? Não é Uma só... Inter que de nome, puta, que é triste, viu? E você pega o Real Madrid, tava magro. Pega o Real Madrid. Tava sem o Mbappé e o Henrique, então jogou um sem o Rodrigo. completamente Gonzalez. desconhecido. Gonzalez, isso aí. E sem o Rodrigo Não, também. o Rodrigo jogou. O Rodrigo e o Vini jogou. jogaram. Mas o Bellingham jogou. Courtois, Alexander Arnold, ok. Estreia dele. Raul na zaga. É o Asensio. É o Asensio. É o Asensio.
O zagueiro novo que foi contratado. O Huijsen, que é bom. Huijsen. Fran Garcia, que é fraco. Todo respeito. Aqui, ok. Meu campo bom. Valverde, Tchouaméni e Bellingham. Valverde que perdeu o pênalti. Rodrigo, um esquisito completo no Garcia. E o Vinícius Júnior. Tinha que ter ganho, bom time, lá. Óbvio que tinha que ter ganho. Mas do outro lado tem um projeto de futebol forte. Tinha um time bom também. E o técnico novo, o Xabi Alonso chegando agora, ainda antes que façam. E É só esperar o tempo. A hora que o Real Madrid cruzar com um brasileiro, aí vocês vão ver o tamanho da torre. E só não ganhou o jogo porque o Valverde quis bater a porra do pênalti e deixou o Modric fazer o último gol com a camiseta do... E bateu mais telegrafado impossível, né? Não, o Bono ele pula antes. 3 segundos antes. Ele pula antes. E tem gente falando que não foi pênalti. Pra mim foi pênalti, tá? Eu ainda tô nessa Roubaram pro Real Madrid ganhar. Quantas dessas você já tomou? Não, tomo vários, mas foi muita assintose e foi só. Eu ainda tô nessa dúvida. Pode ser que seja assintose só porque tá no slow ali, que eu vi só no slow. Ao meu ver, ele tá no movimento de caçar cavalo pra trocar de direção. Normal, ganhar espaço, né? Acho que ele vai mais pra proteger, mas esse já tem que vir mais baixo, não pega aqui. legal. Tá acima do ombro e pega legal. Ele é mais Não é alto que ele é um baixo. gigante que Não. faz aqui e vai na cara. Não, ele é o ombro, o cotovelo dele tá acima do ombro, dali do ombro. Então, mas ainda tô na dúvida. Não é pecado dar esse pênalti. Não, Pecado não é. Embora a camisa dê aquela pesadinha. Enfim, e aí fechamos aqui Um bom compacto, né? Um bom compacto mundial. E, bom, tivemos ao meu ver, algumas outras surpresas. Não esperava o Boca Juniors fazer um jogo no Benfica, igual E de repente passando a saroba no Urawa Reds. No Urawa Reds, beleza. A Inter empatando com o Monterrey. O Mamelodi Sundowns e Ulsan foi um bom jogo. O Ulsan do Teco, né? Bom jogo. Eu assisti esse jogo. O Ulsan do Teco, né? Chique Bahia. Eu só não O assisti. meu Ulsanzão. Eu sou o Ulsan, meu pai. Chique Bahia. O meu Ulsanzão, né? Usei muito o Ulsan quando era... Usei muito. Sei. Joguei muito com o Ulsan. Nem os coreanos usam o Faria Ulsan. Lima. Miguel Paredes Kubati. Temos essas lembranças aí do FIFA 2014. Queremos você aqui. Queremos E aqui. queremos você aqui. Mas foi um bom jogo. Traga o patrocínio da Aliás, mano, prato cheio. Super Mundial, jogo... Uma Cara, da tarde. uma coisa que tarde algumas até coisas que dá pra meia-noite. A gente tem que comentar, tem que Tipo finalizar assim, com isso. Bom campeonato. Bom, tinha minhas dúvidas. Bom campeonato. Boa ideia de fazer. Tá me conquistando. Boa ideia de fazer de 4 em 4 anos. Sem jogos intervalados. No mesmo país sede que vai ser a Copa do Mundo. Legal. Boa ideia. E com jogos um atrás do outro pra todo mundo conseguir ver tudo. Exato. Como que o pessoal vai enfiar isso no calendário? Aí Foda-se, vai não só quero o próximo saber. é só daqui 4 anos. Que o presidente Se da La Liga... preparem-se. Tem 4 anos para se preparar para o próximo. Que o presidente Que da La Liga... inclusive, na pontuação para o próximo de 2029, o gigante está lá. Da Colina? Vasco? O segundo do Brasil. Gigante da Colina? Vasco? Que tem mais pontos no Brasil. É Flamengo, quem está logo abaixo? Vasco da Gama? São Paulo tem mais pontos que o Palmeiras? Mentira. Minto, é Palmeiras e São Paulo, perdão. Mais que o Botafogo até? Palmeiras e São Paulo. Nunca entendi essa Eu passei lá no grupo do CIA, Palmeiras e São Paulo. 3 pontos de diferença. Mas fica o feedback. A cerimônia pra ir junto Tem que acabar. é um lixo. Ela Tem que mudar para ontem. Ela tem que acabar. Não é perfeito, né? Não é porque nós gostamos que é perfeito, né? Assim, Tem os ajustes pra fazer. existe uma coisa que assim, eu entendo que a Copa vai ser dos Estados Unidos. Mas o americano não sabe nada de futebol e essa besteira de botar um por um falando o nome é coisa de americano. E o americano não sabe nada de futebol. Os jogadores estão constrangidos. Os americanos dá pra ver Eles não entram nem tipo fazendo alguma coisa, eles O só. cara entra nesse... Entra lá, Erling Haaland. Aí o Haaland faz assim. Carinha de merda, né? Acabou. É ridículo. Eu queria Aí estar fica lá ali. parado. Queria estar em qualquer lugar do mundo, menos ali. Não, e sem falar E já dá uma brochada no começo do jogo. O jogo começa meio Demora. bomba sempre, né? Pra pegar o jogo, pra entregar. E assim, Não, é ruim. Uma coisa é você fazer isso quando o estádio está lotado. Não, nem assim. Não cabe no futebol. Não, eu sei. Isso foi nitidamente só por causa desse É, formato esse que formato, cabe com lá. certeza vai mudar. No Vai próximo mudar. não vai ter essa merda. Mas assim, Pode apostar. O meu irmão falou uma coisa importante. Tem que falar o nome de todo mundo, porque os americanos estão lá, não sabem nada de futebol. Foda-se! Não, mas americanos. nem americano não tá vendo, amigão. Não, dito isso, o que eu tô falando é. Foda-se, Os vocês estádios estão- também é muito estão. mal. Os estádios também estão vazios. Você fazendo uma final Real Madrid e PSG. Beleza. Mbappé! Mas aí vai no Mamelodi
o Sam. Porque aqui, pra cultura, Reiners, pra cultura geral de estádio, esse momento de gritar é quando o narrador tá cantando a escalação, os caras estão no túnel ainda. Mas não, é muito No Morumbi é assim, eles vão escalando antes, todo mundo grita, fraco. aí depois entram uns dois, Chega juntos. É fraco. Futebol tem que ser rápido, não tem espaço pra isso, não tem espaço pra show no intervalo. E outra, tem a questão do hype, entendeu? Você sai do túnel do futebol. Você quer jogar, você quer quer matar o entrar e comer a bola, entendeu? Morder a bola. Para pra pensar, você jogador, você acabou de aquecer o vestiário. Tá aquecido. Aí você chega lá, você tem que ficar 30 minutos esperando os Você é o 26 cara. Pô, o cara que é o último, o cara que é o 22. O Zé, O cara você é tá o último fudido, pô. a entrar lá. Aí você tem que O esperar. cara tem que esperar 21 o cara ser apresentado pra ele ser o último. O Vinícius Júnior duro pegou, tá demais. aquecido lá e tem que esperar o Chongqing do Wilson Então. Hyundai. Se for em ordem alfabética, o Vinícius Júnior vai sofrer. Não, exato. Vai sofrer. Tem essa Eu, como questão. Vinícius, sofria muito, Teco, tá bom? Não, a chamada. Dava tempo de... Fica o registro Mas nos canais dava aí. tempo de copiar a edição de todo mundo. Registre nos anais da história aí Mas- que nós somos contra. Não façam isso. Tem muita coisinha pra acertar. A gente pode trazer ao longo do campeonato coisas pra melhorar. Né? Essa tem que... Depois a gente pode fazer um resumão. No final a gente faz um Mas balanço. sim, Balanço, isso. Apanhado. Mas esse tem que... Apanhado mesmo. É. Não, isso pra ontem. Se fosse possível, na próxima rodada eu não precisava ter. E assim fechamos mais um Grita Gol, esse nosso podcast sem frescura, só na bola. E novamente, o Mundial de Clubes está rolando. Se você está sem lugar para assistir durante o final de semana, durante o feriado, aproveita. Jogo do brasileiro. Aproveita. Vem para Soccer Station assistir os jogos aqui. Traz a galera, vem beber, pede um Vale Night ou Vale Day. Nosso leão pra fenômeno mulher, tá te esperando. E vem pra cá. Soccer Station, Tatuapé, Moema. Use o cupom NGG5 para você ter 5% de desconto na compra do seu passaporte, que além da entrada na Soccer, te dá para você gastar, sei lá, o valor em consumação. Então, cerveja garantida, é lanchinho bacana, entretenimento de primeira. Perfeito. De primeiro. De primeira. De primeiro. E agora vamos dar uns tchauz, né? Chegou esse momento. Vou começar com o final. Sabia que você faz. Cara, o meu Outra abraço. vez peguei de surpresa. Meu abraço. Um abraço de hoje, então. É um cara que a gente até esqueceu um pouco de comentar. Lucas Aleno. Não, a gente tá comentando bastante. Ultimamente, não tá entrando nada dele. Não pode. Juan Pablo Voivoda. Fracassado. Que isso. Que achei que finalmente ele ia sair do Fortaleza e talvez parar de ser um Mas acomodado. o comodismo Mas até pra sair, ele não sai. tem preguiça. Até pra sair, ele fica nessa Ninguém quer mais ele lá. palmolice. E ninguém quer mais ele Sai lá. logo, meu filho. Já acabou Olha o o ciclo. meu dia aí. Acabou o ciclo. Eu te aceito no Corinthians. Tiro o Dorival. Pô, o Dorival fez o arroz e feijão na carreira inteira dele. Ele chega no Corinthians e ele quer fazer o ratatouille ali, o prato. Vai tomar... É nóis, Dorival. Vamos melhorar aí nessa data FIFA, tá bom? Tamo junto com você também. A fiada tá com você. Fica um abraço pra você também, Dorival. O meu abraço é inusitado. É bem aleatório. É do underground futebolístico. Meu abraço vai pro Ian Couto, Nó. lateral reserva Reserva do do Borussia Dortmund. Ficou feliz com uma comparação, Que né? ficou puto com a comparação dele com o Samuel Xavier. Que o Samuel Xavier ganhou. Ganhou, Não é que comparou. pra um. Ganhou. E ali na cabeça dele, não tinha comparação. Ele tinha que ter sido eleito melhor. Num confronto do Borussia com o Fluminense, que o futebol tem dessas coisas, né? Sim. Esses comparativos assim. Não é que o Fluminense foi melhor. E o Ian Couto tava no banco. E o Ian Couto deu uma entradaça no Samuel Xavier no jogo. Foi. Entradaça. É de raiva. Senhora entrada. Então, por conta todo esse contexto, meu abraço vai pro Ian Couto, Bom abraço. que sim, é pior que o Samuel Xavier no momento, tá? Porque você é banco no Borussia e o Samuel é titular do time que amassou o seu time. Esses mesmos especialistas. Comenta aí. Esses mesmos especialistas falaram que o Samuel Xavier é melhor que o Ian Couto. Falaram que o Arrascaeta é melhor que o Cole Palmer. Aí, Um abraço. Os especialistas. Mas se você tivesse uma final pra jogar amanhã, quem que você escala? Com o Palmer ou o Os Palmer. Com o Palmer, se você tiver que decidir Ele decidiu a última janta final. da família dele, Não. morre todo mundo de fome. Decidiu a última final aí da Conference League. Beleza? Conference League. Mas eu acho que ele decidiu, cara. Que o Rascaeta já decidiu de título também. tá no título. Um deles, inclusive, cavando o Cássio dentro da arena. É roubado. Esse aí foi roubado. Mas tudo bem. Tá no título. Esse aí foi Também roubado. tem tudo, também tem tudo. E o seu
seu abraço. Pra você. Meu abraço. Não vai por quinta vez seguida. Não, Fala outro nome aí. Fala da sua mina. O cara mandou um abraço pro Samuel, o cara tava do lado dele. É pro meu sogro. Audiência qualificada. É pro meu sogro. Não, ele não gosta de futebol, mas... Mas tá aí um abraço. Não, aniversário dele. Foi Aniversário. Parabéns aí. Júlio. Parabéns, tio Júlio. É nóis, Julião. Obrigado aí pela parceria. Um abraço. Um abraço. Pode finalizar. Ó o sogro dele. E aí? E assim fechamos mais um Puta Gol. Esse é o nosso podcast que sempre sou na bola. E tchau, tchau, rapaziada. E o... E é isso aí. Aí os caras vão falar que tinha